Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje estaremos abordando aqui a lição de número 11 da revista da editora Central Gospel. Vamos falar um pouquinho aí sobre o livro de Provérbios, parte 3, Provérbios 22, 17 a Provérbios 31, 31. Para começar, estaremos lendo o nosso texto bíblico básico, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versos 17 e 18, capítulo 25 de Provérbios, versos 1 ao 3, capítulo 30, versos 1 ao 3 também, e por fim, capítulo 31, versos 1 e 2. Continuando aqui, veremos nosso texto áureo, está lá em Provérbios 23, versos 22 e 23, e diz: Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. A palavra maravilhosa e abençoada aí para nós. Vamos ver então nossa introdução, né? A palavra introdutória diz aí: antes de a escrita ser inventada, o uso de provérbios era comum na educação e na transmissão de conhecimentos. Isso aqui é interessantíssimo, né? A gente está percebendo aqui, e é maravilhoso, que antes mesmo, é claro, da escrita ser inventada, a gente percebe que os povos antigos tinham por costume repassar esses adágios, esses provérbios, né, chamada machala, esses ensinamentos, muitas vezes eram repassados de pai para filho, né, de avô para neto, e muitas vezes também alguns sábios de algumas tribos, aí, de algumas localidades no Oriente, reuniam crianças, jovens ao seu redor, assentados junto a ele e ensinando e repassando questões ligadas como essas, ligadas à sabedoria. Boa parte das antigas civilizações elaborou seus próprios rifões, adágios e anexinhos. Então a gente percebe também que muitas dessas questões foram elaboradas, criadas com o passar do tempo e aplicadas nessas civilizações. Na literatura dos antigos sumérios, babilônios, egípcios, árabes, gregos e romanos, encontramos provérbios populares que faziam parte da cultura destes povos. Veremos um pouco mais sobre isso aí ao longo da lição. Para começar, vamos lá. O primeiro tópico diz aí: as palavras dos sábios. Os provérbios, no capítulo 22, 17 até o capítulo 24, 34, formam uma seção denominada de As Palavras dos Sábios. Nestes capítulos, os conselhos são expostos em 30 declarações que se iniciam com o grande conselho do professor, né? Ou seja, o pai, segundo ele diz, né? Filho meu, atenta-te para a minha palavra, ao seu jovem aprendiz, ou seja, ao seu filho. Então, a gente por diversas vezes vai perceber essa expressão, né? Filho meu. Então, o que é o processo aqui? Entender que essa seção aqui, gente, do capítulo 22, verso 17, que é o que a gente está iniciando aqui, até lá o capítulo 24, 34, ela é uma compilação muito comumente chamada lá entre os povos antigos de As Palavras dos Sábios. A gente vai ver um pouquinho desses conselhos dentro desse primeiro tópico para entender um pouco mais sobre isso. A riqueza e a pobreza. Né? Dentro desses conselhos nós temos aí Provérbios 22, os versos 22 e 23, o autor sagrado diz: aqueles que têm posses, sejam reis, príncipes ou nobres, para jamais utilizarem sua posição social ou econômica para explorar os mais carentes. Então, a gente percebe aqui, dentro dessa linha, né, dessas palavras dos sábios, um conselho para os ricos, um conselho para aqueles que tinham muitas posses. Qual era esse conselho? Não oprimir jamais, ou tentar oprimir os pobres. Por quê? Porque os pobres, eles têm Deus como seu juiz, ele tem Deus como aquele que julga a sua causa, Deus tem Deus como aquele que colocaria aí o seu mantenedor, o seu auxiliador, o seu advogado, por assim dizer. Então, coisa interessante é isso aí, né? Nós vemos aí conselhos dos sábios a fim de que os ricos não oprimissem de forma alguma, se utilizassem de suas riquezas, suas posses para tentar oprimir os pobres, já visto ao fato de que Deus é advogado, Deus é aquele que pleiteia, aquele que luta pela causa dos pobres e dos necessitados. Interessante isso aí, pode ser muito bem aplicado, melhor aplicado, eu creio aí, professor, por você na sua aula. Provérbios capítulo 23, 4 e 5 diz aí: o árduo labor com vistas a amaelhar tesouros é tolice, pois as riquezas terrenas são passageiras. Outra coisa que é muito interessante aqui, muito importante, outro conselho nessa série aí, já o capítulo 23, é o fato de que os sábios estão dizendo que aquela pessoa que passa a sua vida inteira lutando por riqueza, bem material, né, essa pessoa ela acaba sendo tolo, ela acaba cometendo tolice. Já visto o fato de que essas riquezas, essas coisas materiais, elas podem ir embora. Né? A Bíblia chega a dar um exemplo ali, faltado, como que se os bens materiais criassem asas e voassem como a águia. A gente sabe que a águia é a ave aí, ou seja, o pássaro que mais alto sobe. Então, é como se a gente passasse uma vida inteira buscando bem material, galgando isso, correndo atrás disso, e de repente a gente perdesse isso tudo de uma só vez. Então, a gente gasta muito tempo, deixa de viver, deixa de aproveitar a vida simplesmente
é ajuntando para nós tesouro. E é aí um sábio conselho para que a gente analise, pense e compreenda bem. Continuando aqui, a prudência em relação às más companhias, às más intenções e às más escolhas. Outra coisa aí que essa classe, essa parte, melhor dizendo, essa coleção dos sábios nos ensinam. Vamos lá. O sábio adverte o jovem aprendiz em relação àquilo que poderia arruinar suas aspirações futuras, né, o seu futuro ali, as coisas que ele desejava no futuro, e a vida de milhares de pessoas, caso ele viesse a tornar-se rei. Vejamos alguns conselhos a seguir, coisa interessante. Então, essa sessão aqui, professor, compete você trabalhar melhor aí, é uma parte em que o sábio está aconselhando aí os mais jovens, caso esse jovem um dia viesse se tornar uma grande autoridade lá na região onde ele morava, ele deveria evitar essas coisas, a fim de que isso não atrapalhasse, a fim de que essas coisas não atrapalhassem a sua vida e também a vida daqueles que estavam lá debaixo de sua tutela. Então, o que é que os sábios, ou que o sábio está aconselhando que esse jovem deixe, tá, e não se aproxime? Primeiro, Provérbios 22, versos 24 e 25 diz: não acompanhes o iracundo. Então, uma coisa que é interessante aí, um conselho. Evite andar com pessoas iracundas, pessoas coléricas, pessoas nervosas, pessoas que de uma hora para outra estouram. Por quê? Um motivo é que essa pessoa, uma dessas tomadas de ira na sua vida, ela pode se voltar contra você mesmo. Então você anda com uma pessoa iracunda, pessoa briguenta, pessoa que causa males, problema, né? Vou até usar uma linguagem aqui, desculpa a expressão, mas ela é muito comum hoje. Evite andar com barraqueiro, seria o ponto aí. Então, pessoas que trazem escândalo, porque futuramente essa pessoa pode causar para você que anda um escândalo e também pode fazer, muitas vezes, que com um problema que ele arrumar ali, a gente acaba gerando, entrando no meio, mesmo que não se venha contra nós, mas um desses problemas, um desses barracos, uma dessas iras que essa pessoa pode arrumar, uma confusão dessa aí, possa ser que a gente acabe entrando como cúmplice numa confusão dessa, tá? Ou até mesmo testemunha, sem querer testemunhar. Então, um dos conselhos é esse: fuja de pessoa barraqueira, iracunda, nervoso, briguento, tá? Encrenqueiro. Outro conselho, tá lá: não removas os limites antigos. Isso aqui é interessante, gente. Não removas os limites antigos. Isso aqui precisa ser analisado, professor. Você que vai estar falando aí amanhã pela manhã, a EBD, de duas formas. Primeiro, a questão histórica lá ligada ao quê? Ao fato de que a gente sabe que naquele tempo as pessoas, quando iam delimitar um terreno, né, um espaço geográfico ali, um lote, como a gente fala hoje, um terreno, uma propriedade, melhor dizendo, pedras eram postas para delimitar, né, para marcar, para cercar o lugar. Então havia aquelas pessoas que iam lá à noite, quando ninguém estava vendo nada, pegava aquela pedra e meio que afastavam o lugar para aumentar o seu próprio terreno, ou diminuía a parte lá, vou assim dizer, do vizinho. Pegava aquela pedra, tirava daqui e afastava a pedra para outro lugar, fazendo com que o seu terreno aumentasse e o do vizinho lá diminuísse. Então era a pessoa que mexia lá naquele limite do terreno a fim de tomar para si uma boa parte do terreno e causar um malefício a um amigo, né, uma outra pessoa lá, um vizinho, ou qualquer coisa que seja relacionado a isso. Mas outro ponto é entender que isso aqui fala também espiritualmente. Isso aqui tá historicamente e tal. Agora, espiritualmente, isso aponta o quê? A gente precisa entender que um sucesso nosso, no que tange, né, uma vida bem-aventurada para nós, é a gente não tentar criar uma espécie de evangelho, ou mexer, ou alterar, mudar aquilo que Cristo já nos deu como palavra, certeza, tá? É não querer alterar aquilo que já nos foi passado. Então a gente pode aplicar isso aqui, professor, e você vai ter mais tempo que eu, estou tentando fazer um vídeo rápido aqui, você vai poder aplicar isso aí de diversas formas, tá? Então aplique das duas formas. Explique lá como era na época, a questão histórica, a questão do terreno, e explique também isso aqui hoje. Questões ligadas à palavra de Deus, o evangelho, tentar adulterar o evangelho, jamais. A gente não pode mexer naquilo que foi no limite. Então não remova os limites que os seus pais estabeleceram, ou seja, que os antigos estabeleceram, ou seja, que Deus estabeleceu para nós espiritualmente falando, ok? Outro ponto importante aqui também: nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Outro conselho que ele deu também é não oprimir o pobre, é não tirar do órfão, não tirar da viúva, não tirar do necessitado. Por quê? Porque o Redentor, no caso, né, algumas palavras vão dizer o goelo, remidor. A gente sabe que naquele tempo, quando alguém ficava órfão ou ficava principalmente viúva, tinha um parente que ia lá resgatar, né, chamado remidor, o goel no hebraico, né, o goel, como alguns falam. Fica à vontade, goel, é você e seus alunos aí lecionando. Então o goel, né, o goel, essa pessoa era o remidor, era o redentor, aquela pessoa que vinha para, ou às vezes era o vingador também de sangue, no caso de uma morte. Então era uma pessoa que vinha pleitear, e a causa daquela pessoa
que era oprimida por outra. Então, o conselho que ele dá é não oprima o órfão, não oprima aí as pessoas que estão perecendo, sofrendo, não oprima aquele que muitas vezes você julga não ter ninguém para auxiliá-la, porque o vingador dele pode vir e aí o negócio vai ficar estreito para o seu lado. Era um conselho também que os sábios davam. Outro conselho aqui, Provérbios 23, do 29 a 35, diz: para quem são os ais? Para quem os pesares? Eu não coloquei o versículo inteiro para ganhar tempo aqui, mas aqui fala para que ele evite questão ligada à bebedeira, tá? Embebedar-se. Então esse conselho, esse último conselho aqui dos sábios para o jovem, é para que esse jovem não se embriagasse. Esse é o ponto principal. Então se você ler o versículo, você vai entender claramente isso, né? Fala de olhos vermelhos, fala de ai, fala de pesar. Então muitas vezes é que ele evitasse se embriagar, né? Porque se embriagando ele perderia os sentidos, e perdendo os sentidos certamente perderia a razão, e perdendo a razão as coisas complicariam para ele. Então são conselhos maravilhosos, tá? Não andar com pessoa barraqueiro, encrenqueiro, quizumbado, desculpa, essas expressões não são muito comuns aí, não sei quem está assistindo, mas pessoa que arruma encrenca, tá? Não remover os limites, então fisicamente, lembra lá de terreno, e também espiritualmente, lembrando do que nos foi ensinado como palavra de Deus, tá? Não oprimir as pessoas que estavam passando necessidade, porque o vingador viria e o negócio complicaria. E por fim, evitar bebedeira, evitar embriaguez. Por aí isso serve esse conselho, para quem são os ais, para quem são os pesares. Continuando aqui, o segundo tópico, a segunda coleção de provérbios salomônicos, tópicos populares. Vamos lá. A segunda coleção de provérbios salomônicos, tópicos populares, diz aí: assim como os capítulos estudados na lição anterior, que seriam 10 a 1 e o capítulo 22 ao 16, os capítulos 25 a 29 do livro são conhecidos também como Provérbios de Salomão. Estes últimos, no entanto, foram compilados nos tempos do rei Ezequias, que viveu 250 anos depois de Salomão e ficou conhecido por sua grande cultura literária e por ter incentivado as artes. Outra coisa importante, está muito claro, isso aqui está bem explicado, é entender que também, embora essa coleção seja chamada de coleção dos sábios, nós entendemos que, ainda que Salomão a tenha compilado, né, coleção dos sábios, mas há uma parte interessante aí, tá? Dentro desse processo, aqui no capítulo 22 também, no capítulo 25, melhor dizendo, perdão, ao 29, que a gente entende que Salomão é quem teria feito uma certa parte, Salomão escreveu uma parte, há quem acredite que ele pegou uma parte de outros sábios também, juntou aí, mas esse mesmo material ele foi posteriormente compilado lá no período do rei Ezequias, pelos sábios lá do rei Ezequias, que é claro, como diz aqui, viveu cerca de 250 anos depois de Salomão, ok? Que era um homem também muito conhecido por sua cultura, né? Um homem muito voltado à palavra, muito versado à adoração, à busca por Deus, à reconstrução, tá? À edificação, e esse é o processo que a gente precisa trabalhar, entender, compreender melhor aí. Vamos lá, então. 2.1 diz aí, o poder das boas palavras. Então nós temos um exemplo aqui, Provérbios 25, do 8 a 15, diz o quê? Devemos, sempre que possível, pleitear nossas causas diretamente com o nosso próximo. Exemplo aqui maravilhoso, você pode se comparar isso aqui lá com Mateus 18. Então, se a gente tem um problema com alguém, vamos na pessoa, resolvamos com a pessoa. Resolvamos a pessoa em nós a fim de que isso seja claramente sanado. Então, um ótimo exemplo. É muito melhor resolver entre nós do que passar isso para alguém, ou muitas vezes buscar um mediador que, quem sabe, possa não mediar ou até acabar arrumando um problema. Então, compare isso aqui com Mateus 18 e você vai ver que vai dar claramente na sua lição. Tá? Então, essas causas que nós devemos pleitear, é melhor pleitear diretamente com as pessoas. Outro exemplo, um ato de gentileza para com o inimigo pode fazê-lo envergonhar-se. Então, muitas vezes, pagar o mal com o mal pode gerar problema, mas pagar o mal com o bem pode fazer com que a pessoa se envergonhe, reconheça o erro e até nos peça perdão, até se reconcilie conosco. Então, o segredo aqui é não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal, pagar o ato ruim, pagar o que nos é feito, contrário a nós, com o bem. Outro exemplo maravilhoso que pode ser, é claro, melhor explorado aí. Nós temos também Provérbios 25, 28. Nós, os filhos da luz, devemos ser mansos e longânimos. Isso aqui é maravilhoso, né? Fala de longanimidade, fala muitas vezes de nós não nos irarmos. Eu vou ler aqui a Bíblia, gente. Estou com a Bíblia aberta aqui. Bíblia normal, não é de estudo, tá? Para que a gente não acabe se perdendo em estudo aí. Então, capítulo 25, verso 28. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu
espírito. Então a ideia é o quê? Aquela pessoa ansiosa que muitas vezes precisa entender que a gente tem que ser longânimo, calmo. Olha que coisa maravilhosa. Então ele compara esse homem aí que não consegue conter o espírito, aquele homem ansioso, aquele homem iracundo, aquele homem nervoso, aquele homem que não consegue ponderar com as coisas, como uma cidade derrubada. Ou seja, alguém que não tem defesas mais. Olha que coisa tremenda. Então a gente precisa ser calmo, tá? E longânimo no nosso agir. Por fim, nós temos Provérbios 29, dos versos 20 ao 22, e diz aí: até mesmo o sábio pode ser considerado tolo se for precipitado no falar. E aqui, é claro, a gente pode explorar melhor isso em sala de aula em loco, é aquela pessoa que muitas vezes perde a razão por ter falado demais. Então a gente precisa ser tardio no falar, tá? A gente precisa ser bem apressado no que tange a ouvir, pronto a ouvir e tardio sempre em falar, porque a gente às vezes pode acabar falando o que não devia, com o que não devia, no momento em que não devia, gerando a nós complicação. São aí aconselhamentos maravilhosos, são conselhos maravilhosos que a gente pode sim aplicar. E é claro, gente, lembrando aqui, você que está assistindo, vai assistir essa aula, já estou terminando aqui, que eu estou sendo muito breve, haja vista o fato que eu tive uma semana meio complicada, com questões ligadas à saúde, e não deu para gravar. Então esse vídeo vai ser mais breve, mas eu vou ser bem mais objetivo, eu prometo, aí neste vídeo, ok? Então vamos lá, continuando aqui, terceiro tópico, Agur e Lemuel. Vamos lá, os dois últimos capítulos de Provérbios são atribuídos a Agur e Lemuel. Nenhum dos dois foi mencionado em qualquer outra parte do texto bíblico. Esses nomes não são hebraicos, mas árabes, né? A origem desse nome é árabe. Agur significa colhedor ou mercenário, né? segundo aí a lição. E nós temos, né, Jaque, pai de Agur, que significa também piedoso, é um outro personagem que aparece, ou obediente. E por fim nós temos o rei Lemuel, que significa devotado a Deus. É claro que nós temos aí dois personagens entrando, basicamente três aqui, mas dois no que tange a autoria do capítulo 30 e 31 do livro de Provérbios. É claro que há pessoas, né, você vai procurar aí, estudando e pesquisando, você vai descobrir fontes que dizem que esses dois nomes, tanto Agur quanto Lemuel, são outros nomes de Salomão, tá? Ou seja, então Salomão teria escrito toda essa sequência, inclusive esses dois capítulos, e que Agur e Lemuel são os dois nomes de Salomão. Isso é algo a se pesquisar. Tá? Há fontes que vão dizer que são pessoas distintas, uma pessoa chamada Agur e outro, um rei chamado Lemuel, que não são Salomão, mas há outras fontes que vão dizer que Salomão é quem teria utilizado ambos esses nomes, ou ele era conhecido por esses dois nomes. A questão aqui é entender o que eles escreveram, tá? Vamos ver um pouquinho com mais clareza isso aqui. Nós temos aqui o significado desses nomes. Para começar, sábio versus tolo. Os provérbios do capítulo 30 do livro são endereçados a Itiel e Ucal. Provavelmente estes homens faziam parte da escola de sabedoria árabe, na qual Agur figurava como um de seus grandes representantes. Então aqui a gente entende, ou passa-se essa ideia de que havia também, naquele tempo, né, muitos sábios de diversas culturas e que Salomão teria extraído um pouco dessa questão aí para compilar. Então ele era o Agur, mas há também quem pense que sim, existia um homem chamado Agur, e esse homem pertencia a uma escola de sabedoria de origem árabe, e ele era alguém que figurava, era alguém que estava à frente ali, era alguém que se destacava muito, e ele então escreve a Etiel e a Ucal falando a esse respeito, sobre sabedoria. Vamos lá. Agur desejava alcançar, pela graça divina, duas coisas antes da sua morte: ficar longe da vaidade e da mentira, e ter o alimento suficiente para viver. Isso aqui, gente, é a famosa oração de Agur, que é muito conhecida, citada e pregada. E eu lerei aqui brevemente para a gente ganhar tempo e finalizando aqui já a nossa lição. Diz aí, 30 verso 7, duas coisas te pedi, e não mas negue, antes que eu morra, né? Agur dizendo, duas coisas te pedi, e não me negue antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Primeira coisa é essa. E a segunda, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Por quê? Porque se me der, né, claro, a fartura, porque, porventura, de farto te não me negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, olha que coisa interessante, na famosa oração de Agur, ele vai pedir aí para Deus afastar ele, né, ficar longe da vaidade, deixar de ser uma pessoa vaidosa, nunca ser vaidoso, e também que Deus mantenha ele no limite, a que ele não venha ser pobre e nem tão rico.
rico a ponto de esquecer de Deus e pobre a ponto de, por não ter nada, ter que roubar e por isso o nome de Deus ser blasfemado por um homem que se diz tão sábio, chegar ao ponto de roubar. Onde está Deus na vida dele? Então isso aqui é um conselho interessante, ou dois conselhos interessantes que a gente vê aqui em Agur. Por fim, nós temos também aqui, né, a mulher sábia, lá no capítulo 31. O último capítulo de Provérbios é considerado por muitos o manual da mulher sábia. Lemuel, né, ou Lemuel, relata as sentenças ou as profecias de sua mãe, que o educou da melhor forma possível para que ele pudesse se tornar um rei bem-sucedido. Então nós temos aqui, por fim, né, gente, é claro, esse maravilhoso capítulo 31 que fala aí, né, os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Né, palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, nem a que destrói os reis. Então, a partir daqui a gente percebe, né, basta a gente estar lendo aqui com mais clareza, que este é chamado aí o manual da mulher sábia, porque muitos conselhos, tá, de sabedoria podem ser encontrados. Aqui há um contraste entre a mulher sábia e a mulher tola. Basta a mulher analisar, basta a gente ler isso e a gente percebe aquele que é traçado um perfil, a mulher que faz negócio, a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que assessora, a mulher que ajuda, a mulher que trabalha a ponto de que sua casa venha a ser tremendamente abençoada. São, sim, conselhos e é chamado aí o manual da mulher sábia, ok? Por fim, concluindo aqui, então nós temos aqui, vamos lá, conclusão. Tá? Aí nós temos Alex Varghese, editor do livro Descobrindo a Bíblia, disse: a sabedoria não é meramente o esforço intelectual de memorizar listas de provérbios, mas a aplicação pragmática do discernimento a respeito de como viver e relacionar-se melhor com os demais. Olha que coisa maravilhosa. Então não é a gente ler o livro de provérbios e ficar decorando, dizendo, né, ah, sim, ó filho meu, tal. A questão é que a gente leia e viva, leia e põe em prática, leia e descobrindo o que se leu, a gente realmente viva tudo o que está escrito como conselhos aí para nós no livro de provérbios. Fechando aqui, que o Senhor nos possa dar sabedoria para andarmos em seus caminhos. Então, finalizando mais uma lição, essa um pouquinho mais breve, como disse a vocês, né? Esteve uma semana um pouco corrida, mas acredito que a próxima lição a gente vai estar podendo ter, o livro de Eclesiastes, trabalhar um pouco mais e explicar um pouco mais como eu gosto de fazer. Quem me conhece, né, quem assiste a isso, que nos acompanha, sabe o quanto eu gosto de ser detalhista quanto à lição, mas essa lição não nos foi possível detalhar tanto aqui nesse vídeo e precisamos, é claro, nos foi preciso ser mais breve. Então tá aí nosso contato, desejando, queridos, contactar-nos, tá aí o nosso número. Um grande prazer estar com vocês aí, precisando da gente para estar ministrando, né, pregando na igreja de vocês, é só chamar, a gente vai. Qualquer lugar do mundo, estamos livres à disposição para ir falar do amor de Deus, tá? Para lecionar, EBD, seminário teológico, fique à vontade para nos contactar. Um grande prazer, fiquem com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos, amém.